Agora olha o que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Primeiro todo o embaraço, depois o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira. Diga bem forte: corramos com perseverança a carreira. Essa é a vontade de Deus para você. Corra com perseverança a carreira. E o interessante é que ele continua dizendo nesse texto que nos está proposta, e aqui ele diz como: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que nós acabamos de cantar e adorar nesse momento. Pai, aqui está o teu povo reunido nessa noite. Abre o nosso coração e o nosso entendimento para receber a tua palavra, que ela seja alimento, que ela seja transformadora em nossas vidas nessa noite. Se alguém chegou aqui preocupado, o corpo está aqui, mas a mente, Senhor, está lá fora, que corpo, alma e espírito nessa noite submetam a tua palavra e a tua vontade, e que saiamos daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Tome seu assento, adorando, engrandecendo a Deus. Claro que a sua alma de pé perante o nosso Senhor. Nós iniciamos nesse mês uma maratona de visitas, e eu fico muito contente de ver muitos irmãos hoje que eu tive a oportunidade de visitar ao longo desse mês. Eu pessoalmente fiz 47 visitas nesse mês de março, de irmãos, membros da igreja aqui em Belém. E é muito bom a gente conhecer quando visitamos alguém, porque antes disso é apenas um rosto no meio da multidão. Nós nos abraçamos, celebramos aqui no templo, mas quando você senta na casa de alguém, quando você come do açaí de alguém, do charque frito de alguém, aí a coisa fica diferente. A gente chega aqui na igreja, a gente se abraça, a gente se reúne como família. E essa semana para mim foi muito marcante, porque eu fiz várias delas. Inclusive, se você ainda não recebeu e deseja receber uma visita ao fim do culto, nossa equipe vai estar aqui na frente, e nós vamos ter o privilégio de pastoralmente, eu e a nossa equipe, visitar, orar e abençoar a sua casa. Mas sábado foi um dia interessante para mim. Acordamos cedo, chegamos aqui para o voluntariado, gente pintou lá a parte do espaço Team Kids, eu fiquei na equipe da calçada, e quando foi 1h da tarde, eu fui fazer a primeira visita de sábado, e fui na casa do pastor Jorge e da irmã Edileuza, que estão aqui na frente. E eu confesso para vocês que foi uma luta fazer a visita deles, porque eu cheguei na casa deles, e quando eu cheguei, eu fiquei impressionado com o tamanho da mesa. Tinha tudo o que você pode imaginar. Tinha arroz, tinha feijão, tinha salada, tinha peixe frito, tinha pirarucu frito, depois tinha peixe feito na brasa, um peixezinho aberto. Qual era o nome do peixe, irmã, que estava feito? Tainha feita na brasa, aquela tainha que você vai me convidar no fim do culto para comer na sua casa. Imagine só, aquela caldeirada gostosa, tudo aquilo bonito na mesa. Eu olhando para aquilo, falando: Luana, calma, vou chegar lá. Eu olhando para aquilo e tentando entender como é que eu ia fazer caber dentro desse corpo fino, por enquanto ele vai ficar um pouco maior, toda essa comida. Aí ela fez uma maldade, ela abriu a janela, não, abriu a panela e falou: pastor, preparei uma maniçoba para o senhor. Aí não tem combate. Aí enquanto eu comia a maniçoba, ela falou: guarde um pouquinho de espaço, porque ainda tem aquele açaí que eu preparei para o pastor comer. E eu fiquei olhando. O interessante de fazer visita, eu diria, o maior desafio da visita não é o tempo, não é o deslocamento, não é romper a cidade, mas é conseguir lidar com tanta comida que os irmãos aqui da igreja, eles servem. No fim do dia, nós fomos visitar até 1h um casal de amigos. Eles cozinharam, fizeram uma festa. Mas isso posto, a gente descobre muita coisa de uma família quando a gente senta na mesa, quando a gente olha nos olhos. Eu tive à tarde na casa do pastor Dalva, ele serviu o lanche da tarde, suco de goiaba, tudo de bom na casa dele. Quando a gente senta na mesa, a gente conhece um pouco mais a vida dos nossos irmãos. E nessa jornada, claro, na casa de líderes, irmãos aqui em São José dos Campos, nesse ano eu fiz mais de 60 visitas. Eu pude descobrir que todo mundo aqui nessa noite passa por algum tipo de desafio. A gente, quando olha as pessoas que chegam aqui e dirigem o culto e celebram e recebem a gente em casa, a gente não faz ideia do que as pessoas passam ao longo da caminhada, mas é da vida. Todo mundo está enfrentando desafios na família, todo mundo está enfrentando
enfrentando desafios na vida material, todo mundo está enfrentando a instabilidade da crise do Brasil. Eu estive em lares onde as pessoas disseram: pastor, ore por mim porque eu estou tendo que começar de novo. A empresa quebrou, os negócios não foram bem. Por outro lado, eu fui na casa de gente que falou: crise? Que crise? Tudo está dando certo, as coisas estão andando. Eu, ao longo desse período, comprei uma loja, comprei uma segunda, uma terceira, e a gente descobre que todas as realidades se encontram aqui dentro. Gente enfrentando dificuldade e vitórias na família, gente enfrentando dificuldades e vitórias também na sua vida material e na vida financeira. A grande questão é que nós às vezes escondemos as batalhas que nós temos, e nós não compartilhamos e não contamos com ninguém. E o desafio é como lidar com isso. Em momentos de dificuldade, de aflição, como eu posso correr a carreira que me está proposta. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, olha o que Paulo fala no fim desse texto. Ele diz: corremos com perseverança a carreira. Ele está dizendo: existe um plano, existe um propósito que Deus escreveu, estabeleceu, e o desejo dele é que você corra com perseverança. Não que a gente corra olhando para baixo, desanimado, sem expectativa de um futuro melhor, mas ele está dizendo: corra com perseverança a carreira que eu já propus para você. Ou seja, lá no céu já existe um propósito escrito por Deus, e eu quero correr com perseverança aquilo que Deus já estabeleceu. E ele diz: como eu tenho que fazer isso? Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. E existem alguns embaraços. Ele diz: eu quero que você corra com perseverança a carreira, mas um pouco antes ele fala: deixando todo o embaraço, deixando tudo aquilo que nos prende aqui nessa terra. Mais para frente ele diz: deixando o pecado que tão de perto nos rodeia. E hoje eu quero fazer algo diferente. Vou pedir que um voluntário venha aqui rapidamente. Vem aqui, pastor Paulo, senta aqui nessa carreira. O Paulo vai representar hoje cada um de nós que tem uma carreira brilhante estabelecida por Deus. E quem crê que Deus tem coisas boas nesse ano, dê um glória a Deus bem forte. O Paulo representa você. A carreira está proposta, Deus no céu já estabeleceu aquilo que vai acontecer, e ele está dizendo: o ano vai ser desafiador e vai ser difícil, mas corra com perseverança e olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, que você vai chegar lá. Então Paulinho representa você nessa noite. Quais são os embaraços? E eu, andando, conversando, atendendo as pessoas no gabinete pastoral, percebo alguns embaraços que de vez em quando eles chegam e eles prendem a nossa vida, ao ponto que você não consegue sair da carreira e correr aquilo que Deus propôs para a sua vida. E o primeiro deles, eu tenho conversado com pessoas, é a culpa. Vou pedir que a culpa entre aqui rapidamente, voando isso, entra aqui. A culpa é um negócio interessante, porque a culpa se aproxima da nossa vida, e culpa geralmente fala do nosso passado, daquilo que aconteceu, daquilo que eu quero esquecer, daquilo que Deus já me perdoou ao longo da caminhada. Mas a culpa é aquele espírito que chega perto de você e diz assim: eu vi aquilo que você fez, eu vi o seu erro, eu vi a sua queda, eu vi o seu problema. Fica em pé aqui do lado dele e amarra o braço dele para ele ficar amarrado na cadeira, senão ele não consegue levantar e correr a carreira. Isso, dê um aplauso bem forte aos nossos voluntários que aqui estão. Isso, depois eu vou deixar o Paulinho amarrado aqui na cadeira. Mas a culpa é aquele sentimento que diz: olha, eu sei o que você fez e você vai ficar aqui para sempre. Havia um quadro antigamente que a gente assistia no domingo à tarde, muito antigo, só a turma de mais experiência vai conhecer, chamado Ponte do Rio que Cai. Quem lembra da Ponte do Rio que Cai? Levanta a mão. A gente assistia, todo mundo sabe qual é. E eu olhava para aquele negócio e eu achava interessante como uma pessoa, ela atravessava aquela ponte, mas o tchan da ponte com o rio que cai, não era a pessoa cair da ponte, mas era aquele senhorzinho que ficava lá no canhão, jogando e atirando aquelas bolas nas pessoas. E ele pegava e atirava. E geralmente as pessoas não olhavam a queda, mas sim o replay da bola batendo e derrubando as pessoas. É ou não é verdade? Ele pegava, derrubava a pessoa, depois vinha aquele replay, parecia bumerangue, a bola batendo e voltando, e aquilo ficava sendo reapresentado, recolocado, e todo mundo ficava olhando e rindo. E a culpa faz exatamente a mesma coisa. É aquele sentimento de remorso que traz de volta aquilo que Deus já perdoou na sua vida, para que você corra com perseverança a carreira que te foi proposta. Mas geralmente a culpa, ela não anda, e eu diria, a culpa ela nunca vem desacompanhada, ela geralmente vem com a acusação e com a condenação. Vem aqui, pastor Elias, porque a culpa, ela traz a acusação, a culpa vem junto com a acusação, e enquanto a culpa fala do seu passado,
A acusação, ela pega o problema e a decepção do passado e agora ela quer estragar o seu futuro. Ela projeta aquilo que aconteceu lá na frente. Ela diz para você: já que você errou lá atrás, então teu futuro não tem expectativa. Não adianta olhar para o autor e consumador da sua fé, porque você foi traído, você foi enganado, abusaram da sua boa vontade. Quem sabe no casamento, na família, a família não deu certo, então nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Alguma decepção aconteceu na igreja, então eu não creio mais em homem, não creio mais em pastor, não creio mais em amizade, não participo de uma célula, eu fecho a minha vida aos relacionamentos e agora a culpa fica no passado. Mas a acusação, ela projeta e ela tenta estragar o nosso futuro. Mas pior do que a culpa e a acusação é o medo, porque o medo ele chega junto. Pode chegar aqui, medo, isso, pode chegar. Enquanto um condena o passado e diz: olha, teu passado te condena. Enquanto um diz: teu futuro é sem expectativa, não sonhe, não existe carreira para você. O medo, ele prende e paralisa a única coisa que nós temos, que é o nosso presente. Diga para o irmão que está perto de você, diga: o passado já passou. Diga para ele, parece redundante, diga para ele: o futuro não te pertence. Agora o que você tem é o hoje. Abrace hoje, tenha carinho hoje, ame a sua família hoje, dê glória a Deus de hoje. Eu não tenho passado. Melhor seria se melhor fosse, mas se eu errei, se a família não deu certo, se o negócio quebrou, ficou para trás, eu não tenho garantia nem se eu vou ficar aqui até o fim desse culto. Eu não tenho garantia se Jesus volta, eu não tenho garantia se a minha saúde sustenta. Mas uma coisa eu tenho esse momento, eu tenho esse minuto para olhar para você e dizer que eu amo você em nome do Senhor Jesus. E o medo, ele rouba aquilo de mais precioso que nós temos, que é o hoje. Existem muitos problemas que embaraçam a nossa vida ao longo da jornada, mas quem passa por isso não quer que ninguém saiba. E alguém pergunta assim: pastor, alguém que o senhor visitou passa por isso? Claro, todos nós passamos por isso. Eu passo pela culpa, eu passo pela acusação, eu passo pelo medo. É um processo contínuo da nossa vida, e nós geralmente tentamos esconder esse processo e esses problemas que nós temos. E nós escondemos de várias formas. A primeira forma que a gente tenta esconder é com a religião. A gente vem para a igreja e a gente frequenta. Eu preguei aqui domingo passado sobre a importância do novo nascimento. Não é só estar na igreja, não é só simpatizar com o evangelho. Assim era a vida de Nicodemos. Nicodemos, do ponto de vista religioso, intocável. O homem orava, dava o seu dízimo, as suas ofertas, jejuava 2 vezes por semana, conhecia a palavra. Mas Jesus olhou para ele e disse: te é necessário nascer de novo, porque esse ofício religioso, a manifestação da fé, da crença, isso não garante a nossa salvação. E a gente às vezes se esconde. Vem aqui, pastor Gabriel, isso, coloca a gravata nele. Ele já está com uma gravata, mas vai ficar bonita essa foto para o Facebook depois, viu? Vai ser muito curtida. A gente se esconde às vezes atrás do ofício da religião. A gente se esconde às vezes atrás do ofício da formação. Pode trazer aqui. A gente acha às vezes que tendo muitas faculdades, e eu não estou falando contra a formação, seja o melhor, tenha o melhor, mas que isso não esconda o verdadeiro problema. A gente acha: quando eu estudar e terminar meu mestrado, minha pós-graduação, quando eu chegar lá, eu vou saber dominar o medo, eu vou saber dominar a acusação, eu vou saber dominar a culpa que existe no meu coração. E a gente investe a nossa vida em tantas coisas só para chegar no final e descobrir que eles permanecem lá, porque a origem do problema, ela não foi tratada. A gente tenta investir na vida profissional, e eu trouxe aqui uma bolsa bonita para colocar aqui, olha só que coisa abençoada. E a gente acha: o meu êxito profissional vai resolver o problema da culpa, da acusação, do medo que existe dentro do meu coração. E nós vamos criando barreiras ao longo da vida. E o que eu estou pregando aqui, escute: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente vai criando barreiras para as pessoas, para relacionamentos, para Deus. E essas barreiras, pode abrir o guarda-chuva, elas começam a blindar a nossa vida. E fechem ele aqui pela frente. A culpa começa a fechar uma barreira. Isso, pode fechar mais aqui embaixo. O medo começa a fechar uma barreira. Olha que coisa acontece. A nossa vida fica desse jeito, e parece até engraçado o que eu estou pregando aqui, mas isso vai ficar gravado na sua mente, no seu coração. Porque aqui está o Paulinho representando todos nós, formado, religioso, tem a sua profissão, tem a sua formação. Só que a pergunta que eu faço: alguém consegue chegar perto dele, sim ou não? Não. Deus consegue chegar perto dele?
Não. As pessoas que querem abençoar a vida dele conseguem chegar perto dele. Às vezes a pessoa está lá dizendo: Senhor, manda alguém para a minha vida, manda um bom samaritano, manda um esposo, manda uma esposa, faz o milagre, opera. E Deus está dizendo: eu quero chegar perto de você, eu quero entrar para mudar a tua história, mas eu não consigo, porque a tua vida, ela está fechada. A tua vida está blindada por todos os problemas. E aqui está o grande mistério da salvação. Salvação não é algo imposto por Deus. Salvação, ela vem através de uma chave que se abre pela porta de dentro do coração, aonde Jesus está batendo por fora, mas eu tenho que decidir vencer o medo, a acusação, a culpa, abrir o meu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida e faz morada. Aí Jesus entra e Ele opera uma transformação na nossa vida. Só que a chave, ela precisa ser aberta por dentro. Eu preciso tomar uma decisão para que Jesus entre no meu coração e Ele faça morada e Ele transforme a minha vida e a minha história. Só que a grande questão é que o evangelho está aqui por fora querendo entrar. Pessoas que podem abençoar a vida estão aqui por fora querendo entrar. E pergunta o que o medo está dizendo lá dentro: não abre não. Vão te aproveitar novamente, você vai ser ferido novamente, as pessoas vão abusar da sua boa vontade novamente. A voz da culpa do passado vai dizer: olha só a tua história, tu na igreja, tu indo para frente, sendo usado, liderando célula, participando de escola de líderes. Às vezes até, eu diria, a acusação vai dizer: não existe solução. Todas essas dores e embaraços que nós carregamos vão sempre ao longo da história dizendo não. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, que eu acabei de ler nesse momento. Ele disse: rogo-vos, meus irmãos. Não é uma sugestão. Paulo não está dando uma opinião. Paulo está dizendo: é importante que você faça isso. Eu rogo pela compaixão de Deus que você apresente o seu corpo como um sacrifício vivo. E mais para frente ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas seja o quê? Transformado pela renovação do vosso entendimento. Não adianta eu me conformar e achar que as barreiras vão cair. Para as barreiras caírem, eu preciso ser transformado pela presença do nosso Deus, e Ele está presente aqui nessa noite para transformar o teu coração. Eu estou pregando algo simples e didático, mas o Espírito Santo está aí dentro do teu coração agora falando: é para você essa mensagem. Tem coisas boas, a carreira está proposta, corra com perseverança, olhe para Jesus, mas as barreiras precisam cair. Porque o Paulinho está aqui dentro dizendo: ninguém está vendo a minha situação, ninguém pode me ajudar, ninguém pode estender a mão. Quem está de fora não consegue entrar, quem está dentro não consegue sair para ajudar e buscar ajuda ao longo dessa jornada. E a Bíblia que diz qual é o processo que nós temos que passar. Não é o processo de se amoldar, mas é o processo de transformação. Um exemplo claro é aquele brinquedinho que a gente usa na praia. Quem já foi, todo papai já deve ter dado para o seu filho aquele moldezinho de areia dos bichinhos, e tem o polvo, e tem a tartaruga. Primeira vez que eu vi na praia na vida foi aqui em Salinas. Meu pai era pastor lá em Manaus ainda. A gente pegou aquele catamarã, 3 dias de viagem, subiu aqui o rio, chegamos em Belém, alugamos um carro, fomos para Salinas. E eu lembro, pastor Daniel, daquele brinquedinho que a gente tinha. Aí tinha lá o sol, tinha o castelinho, tinha a tartaruga. Aí você pega a areia e bota dentro daquele molde, você aperta bem apertado, aí você coloca na areia. O que sai no molde da tartaruga? Sai uma? Hein? Não sai uma tartaruga, porque senão seria um milagre. O que sai é areia em forma de tartaruga, porque a essência continua sendo exatamente a mesma. A gente pega a nossa vida, os nossos problemas, e a gente tenta amoldar, espremer dentro da forma da religião, da forma da formação, da forma do sucesso. Mas temos só a forma. Quando você remove a forma, nada muda. Por quê? Porque a essência não foi transformada. E Deus está aqui nessa noite para dizer a você: existe uma carreira, ela está proposta, você vai correr com perseverança, você vai olhar para Jesus, mas o processo começa com uma transformação, aonde nós abrimos e liberamos todas as barreiras que nós temos ao longo dessa jornada. Tem que haver uma transformação. Não vos conformeis com esses séculos, mas sejais o quê? Renovados, transformados pela renovação do vosso entendimento. E qual é o papel da igreja nisso? Nós temos aqui hoje, choveu muito em Belém hoje à tarde, e eu estou surpreso com a quantidade de gente que nós temos aqui no templo hoje, aqui embaixo, na galeria, mesmo com toda a chuva que nós tivemos na cidade. E eu acho interessante qual é o papel da igreja. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, ele diz qual é o papel da igreja. Ele fala assim: portanto, nós também,
estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Sabe quem é essa nuvem de testemunhas que nós temos? É cada pessoa que está perto de você aqui. Nós temos uma nuvem de 1.100 pessoas nessa noite reunida para adorar a Deus. São aqueles que testificam o agir de Deus na nossa vida. Por isso que é bom a gente estar aqui. E ele fala, nós estamos o quê? Reunidos por uma nuvem de testemunhas. Eu quero ler de trás para frente para você. Ele diz no versículo, não precisa mexer não, no versículo 2, ele fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Agora ele diz, a carreira te está proposta. Ele escreveu, ele colocou no céu. E ele diz, eu quero que você corra como? Com perseverança. E antes disso eu preciso o quê? Largar o pecado que tão de perto rodeia a minha vida. Deixar os embaraços da vida. Mas em primeiro lugar, ele diz, rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Imagine só, alguém que está vivendo aqui dessa forma, como o Paulinho está. Tem muita gente que chegou aqui nessa noite exatamente da mesma forma. Está dentro, quer ser livre, tem o desejo de experimentar algo novo, abrir o coração para Deus. Mas a pergunta é, não há quem me ajude. Quem é que pode me ajudar? Cadê a nuvem de testemunhas que pode me ajudar e tentar quebrar essa barreira e trazer essa transformação para dentro da minha vida? Quando esse texto que nós lemos, o versículo 2, ele diz, portanto nós também estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Esse texto diz respeito, primeiro, à igreja que se encontra aqui embaixo na terra. Segundo, a igreja triunfante que está lá no céu e torcendo por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E a pergunta que eu faço para você, o Paulinho pode ser livre, sim ou não? Diga com fé, ele pode ser livre, sim ou não? Quem aqui acha que Deus pode entrar na vida dele, quebrar essa barreira, essa fronteira e transformar a vida dele? Se dependesse da sua voz, da sua atitude, qual seria o brado de vitória que você daria para quebrar essas fronteiras e essas barreiras que aqui estão? Ele pode ser livre. Deus pode mudar a história dele, transformar a vida dele, ficar livre da culpa, da acusação, do medo. Esse é o papel, gente, da igreja. Porque nós estamos aqui nessa noite adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E o medo está dizendo lá dentro, isso não é para você, não é para a tua vida. Nós estamos aqui hoje falando sobre barreiras que limitam a nossa vida. E tem gente que está assim, eu preciso de ajuda, eu preciso romper, isso precisa cair da minha vida. E a acusação e o remorso lá dentro está dizendo para essa pessoa, você não tem condições de sair aí de dentro. E esse é o papel da igreja. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Dá uma olhadinha ao seu redor e dá um sorriso para 1, 2, 3, 4 testemunhas que estão perto de você. Uma nuvem de testemunhas. Tem esses que estão aqui em Belém do Pará, mas tem aqueles que já foram promovidos para a glória, já estão lá no céu também. O nosso Deus, não existe ninguém mais interessado na sua alegria do que o nosso Deus que está no céu. Cercado por uma nuvem de testemunhas de gente torcendo por você. O que a igreja diz essa noite? Ele pode ser livre, hein? Ele pode ser livre? Eu quero ouvir a sua voz, ele pode ser livre? Porque às vezes a gente entra, com todo respeito, não quero aqui fazer nenhuma divisão, mas a gente brada, a gente celebra, não tem problema nenhum quando o Remo faz um gol, celebra mais quando o Paysandu faz um gol. Mas quando a gente chega na igreja para celebrar e testificar o milagre de Deus na vida de alguém, parece que a voz desaparece e some. Eu pergunto para você, a nuvem de testemunha reunida em Belém do Pará, ele pode ser livre, as barreiras podem ser quebradas nessa noite, e se depender de nós, elas caem por terra em nome do Senhor Jesus. Ela pode ser livre. E como é que nós podemos quebrar o medo? Porque o medo está dizendo no coração de muita gente agora, isso aí não é para você não, é para a pessoa do seu lado. A culpa do passado, do que errou, do que não deu certo, está dizendo, isso é para outro. Não existe salvação, não existe restauração para a tua causa e para o teu projeto. E perto de você tem uma nuvem de gente dizendo, é para você, o evangelho é para você. Não é para moldar, é para transformar e mudar a sua história, é para você. E eu queria nesse momento, pode fechar rapidamente as sombrinhas. Eu pedi que 2 obreiros ficassem aqui embaixo com o microfone. Cadê os 2 obreiros que estão aqui, pastor Gabriel? Rapidamente, aqui embaixo, se tiver rapidinho, 2 diáconos aqui. Eu queria que você declarasse para a vida do Paulinho que aqui está. Porque, com todo respeito, a religião, às vezes,
ela funciona como uma capa para esconder o verdadeiro problema. A gente tira, vem aqui pastor Gabriel, rapidinho. A gente tira as conquistas profissionais, segura aqui para mim. E o que sobra? O medo, a acusação e a culpa ainda permanecem lá. A gente tira toda a conquista e novamente, não estou pregando contra isso. Que Deus levante as pessoas mais preparadas de Belém do Pará, dos bancos dessa igreja. Mas isso posto, a gente tira isso, a culpa, a acusação e o medo ainda permanecem lá. Quem é que está aqui embaixo com o microfone, pastor? Rapidamente, por favor. Eu queria que alguém, quem é que nessa noite, a nuvem de testemunhas que chegou aqui, pode declarar de cabeça um versículo bíblico que pode quebrar a culpa que está sobre a vida dele aqui, representando a mim e a você. Alguém aqui da nuvem de testemunhas sabe um versículo bíblico que pode ministrar e falar sobre culpa? Levanta a mão aí, ó, corre ali, ó, corre lá com ele, isso. Um versículo bíblico que possa falar sobre culpa, corre lá com ele, querido, isso, vai lá, pode falar. Lucas 1:37, mas para Deus não há impossível. Dê um glória a Deus bem forte, porque para Deus não há impossível. Tem mais alguém que pode falar mais um versículo sobre culpa, alguma coisa que quebre, despedace a culpa? Aonde está? Vem ali, ó, corre lá com ela, vai correndo ali, passa para ela, isso, chega lá com ela rapidamente, para a gente entrar em forma, isso, que quebre a culpa, e a gente vai declarando isso, e a culpa vai sendo quebrada em nome do Senhor Jesus. Pode vir aqui culpa, pode quebrar, pode declarar bem forte. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cadê a nuvem de testemunhas que crê que não há condenação para nenhum de nós que estamos em Cristo Jesus? Eu quero quebrar a culpa. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores para vencer tudo isso que aqui está. Agora a culpa, ela vai embora. Deus te abençoe, culpa. Vai e nunca mais volte para esse lugar. Quem é que pode dizer um versículo que quebre a acusação? Ela falou lá um deles, nenhuma acusação há, mas tem alguém que possa levantar a mão, conhece de cabeça um versículo que possa ser ministrado, porque você está ministrando hipoteticamente para ele, mas você é uma testemunha para quem está perto de você. Tem alguém que sabe aí que pode dizer? Acusação, alguma coisa que ministre sobre isso. Isso, pode, ali atrás, ó, tem ali, uma mão levantada. Se tiver outra aqui desse lado, pode falar. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Dê um brado de glória a Deus bem forte pela vida dela. Deixa eu ver o que vem lá de trás. Lucas 10. Eis que para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de bem, de paz, para dar a vós o futuro que vós desejastes. A acusação pode romper o teu aguilhão e pode ir embora. Dê um brado de glória a Deus, porque você é testemunha disso. Sabe por que eu estou pregando isso nessa noite? Porque eu vou fazer um apelo daqui a pouco. E tem pessoas que vão estar lutando contra o medo, a acusação e a culpa. E quando essas pessoas romperem do seu lugar e virem aqui à frente, eu quero ouvir a voz das testemunhas de Belém do Pará, que fazem mais barulho do que o Remo, do que o Paysandu, do que a seleção brasileira, de gente que está replicando a festa que existe no céu. E eu quero ver um movimento novo na nossa igreja. Eu quero ver quando alguém se levantar para aceitar Jesus, nós vamos explodir uma festa de alegria, de gratidão e de louvor a Deus. Quem está comigo nisso? Dê um glória a Deus bem forte. Vamos lá. Quem sabe um versículo que pode quebrar o medo sobre a vida do Paulinho? Levante a mão, ali ó, corre ali com ela. Ali ó, com ela, isso. Tem outra pessoa que tem algum outro versículo? Ali ó, corre ali, querido. Tem uma outra bem ali, isso. João 2,16. O amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Aumenta o volume do microfone dela lá e bota de novo para ela declarar isso, para ficar gravado na sua alma. Vamos lá, bem ali tem uma outra irmã, pode falar. 2 João 2,16. O amor não existe medos, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Tem mais alguém ali? Pode falar, pode falar. Eis que eu te dei espírito de ousadia e não covardia. Sê valente. Medo, quebra o teu agrilhão e vai embora, em nome de Jesus. Deus está fazendo isso na vida de gente aqui nessa noite. Deus está quebrando a culpa, Deus está quebrando a acusação, Deus está quebrando o medo. Agora eu volto para o versículo anterior que diz: a carreira está proposta. Fica de pé, Paulinho. Não tem mais medo, não tem mais acusação, não tem mais culpa, não tem mais religiosidade.
Paulinho, ser livre para correr a carreira que te foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Dá uma olhadinha para aquela galeria lá. Eu quero ouvir um barulho ensurdecedor dessa galeria, porque gente vai ser livre. Agora eu quero ouvir essa primeira fileira que aqui está. Dá uma olhadinha, olha só a torcida. Pode fazer barulho aí, essa parte que aí está. Agora esse segmento que aqui está, faça festa para o Senhor Jesus, se você puder. Agora esse aqui, dê um brado de glória a Deus mais forte que você pode dar. Agora esse aqui que aqui está, dê um brado de glória a Deus. Cadê as testemunhas aqui do lado esquerdo? Dê um brado de glória a Deus. Cadê o pessoal aqui da extremidade? Dê um brado de glória a Deus. Cadê o coral centenário, o primeiro coral da Assembleia de Deus no Brasil? Fica de pé e dá um brado de glória a Deus bem forte. Cadê a orquestra? Pega o instrumento aí se tiver, por favor, me desculpem desorganizar tudo, mas toca a nota que for, aquele momento bonito que a gente afina os instrumentos, porque esse é o louvor de adoração a Deus, a testemunha de gente que está sendo liberta. Pode fazer um barulho, pode bater na bateria, pode fazer isso, pode fazer com instrumentos. Agora cadê a igreja toda em Belém do Pará? Fique de pé e dê um brado de glória a Deus bem forte, porque gente está sendo liberta aqui nessa noite. Nada mais te impede. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eis que botei em você autoridade para pisar sobre escorpiões e vencer e chegar muito mais longe. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de coragem, de equilíbrio e de ousadia. E isso está acontecendo. Pode descer e sentar lá onde estava sentado o Paulinho. E ele representa a vida de cada um nessa noite que é livre.